Boa noite. O Jornal do Estado começa agora. A Secretaria de Saúde do Estado ampliou a oferta de leitos para pacientes infectados pela Covid-19. Os novos leitos estão distribuídos em 3 hospitais aqui no estado. Em Maceió, o Hospital da Mulher conta agora com a ampliação de 30 leitos clínicos e 20 leitos de UTI para pacientes acometidos pela Covid-19. Em Palmeira dos Índios, no Hospital Regional Santa Rita, foram abertos 10 novos leitos de UTI. E no Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe, 15 leitos de UTI. O aumento das novas vagas se deve à crescente no número de casos de Covid-19 em Alagoas. E sobre esse assunto, nós conversamos com o coordenador do Gabinete de Enfrentamento à Covid, René Oliveira. A justificativa é baseada no número de pacientes com Covid-19. Os notificados e aqueles que, teoricamente, não entraram no sistema, que seria, no caso, uma subnotificação, que existe, nós temos de levar isso em consideração. É um número muito grande de pessoas com Covid-19 nessas últimas semanas. E a distribuição desses leitos é para todo o estado ou para regiões específicas? Qual a distribuição? Não, para todo o estado. Claro que estamos começando aqui por Maceió, geralmente é dessa forma, mas a Covid-19 ela não respeita a geografia, não respeita nada disso, né? Tá? Ela paulatinamente ela vai adentrando o interior também. Agora, sobre a situação epidemiológica da Covid no estado, nós estamos com um crescente de casos, números estáveis, qual é o balanço? Um número crescente de casos, isso é em todo o Brasil. Por quê? Porque a variante que estamos tendo, circulando em maior monto agora, é a variante Ômicron, que é a mesma do começo do ano, com uma característica um pouco diferente, que são as suas subvariantes, né? Tá? A variante 2, a variante BA4 e BA5, porque elas são muito mais transmissíveis do que a original. E essa preocupação, a facilidade com que ela está adentrando na população de uma forma geral. O que nós orientamos, sugerimos, não obrigamos, é que a população volte a respeitar aquelas medidas que nós chamamos de medidas não farmacológicas, realizadas que divulgávamos tanto no começo da pandemia. Lavar as mãos, usar álcool gel, não aglomerar e usar máscara. E a vacinação, porque as pessoas que estão adentrando os hospitais geralmente têm uma idade um pouco mais avançada e não tomaram as suas doses como preconizado. Segundo dados do último boletim epidemiológico, Alagoas possui mais de 300 mil casos confirmados de Covid-19 e se aproxima de 7 mil óbitos provocados pela doença. Atualmente, a taxa de ocupação em leitos destinados para o tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus é de 50%. E já está funcionando o trecho do VLT que liga Maceió até Satuba, na região metropolitana. O funcionamento da linha ficou interrompido por quase uma semana devido aos estragos causados pelas chuvas. Exatamente, e essa notícia é ótima, principalmente para a população que depende do VLT nessas regiões. E para falar a respeito desse retorno, eu vou conversar agora com o Carlos Jorge, que é superintendente da CBTU aqui em Alagoas. Muito obrigada pela participação, superintendente. Conta pra gente quais são aí as rotas que vão voltar a fazer parte do itinerário do VLT. Hoje voltamos até a cidade de Satuba, então o VLT hoje está saindo da estação Jaraguá e percorrendo 11 estações até chegar à cidade de Satuba. Em relação a essas estações, quais são as principais estações que estão aí retomando para essa rota? Nós temos a estação de Fernão Velho, estação de Rio Novo, estação de Goiabeira, estação do ABC, estação de Satuba, são as principais. E qual estação ainda continuará aí com esse itinerário suspenso? Todas as estações do trecho de Rio Largo, que vai da estação da usina Utinga Leão até a estação Lourenço de Albuquerque. Por que ainda continua suspenso nessa região? O trecho entre a estação Utinga até a estação Gustavo Paiva tem muita vegetação, tem destruição do lastro da ferrovia e é o trecho que a gente tem uma equipe concentrada hoje nessa solução. O trecho entre Gustavo Paiva e Lourenço, o principal problema é a cratera que foi aberta em frente à rampa de Gustavo Paiva. Então é um ponto bem crítico lá em Gustavo Paiva, essa cratera que foi aberta. E para esses roteiros que voltaram aí para o itinerário, quais são as orientações para a população que ainda tem dúvida?
A população que tiver dúvida, todo o horário está sendo divulgado amplamente nas redes sociais da CBTU e qualquer maiores detalhes também pode ligar para o 21 23 1706. Lembrando que segue aqueles horários que já funcionavam antes. Exatamente, segue o horário que funcionava antes, com exceção das 4 estações de Rio Largo. Muito obrigada pela participação. Então, para você aí que utiliza o VLT, como o próprio superintendente falou, em caso de dúvidas, basta acessar as redes sociais aí da CBTU. Volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Thalita. Vamos mudar de assunto, pessoal, porque falou em educação financeira é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Olá, eu sou a Juliana. Eu tinha uma dívida de um financiamento de um carro. Eu procurei a Nacional G3, eu estava com o nome negativado e aí consegui pagar as minhas parcelas, pagar o carro todo em 10 meses. Estou muito satisfeita com o serviço, não me deu problema nenhum. Eu tive uma economia de 45%. Eu indico a Nacional G3 e estou muito satisfeita com o serviço. Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. E entre as vítimas da chuva que ficaram desabrigadas e desalojadas, muitas são crianças que estão em locais improvisados, como ginásios e escolas. Para tentar minimizar os impactos na rotina desses pequenos, o Instituto Manda Ver está desenvolvendo atividades lúdicas na região do Vergel do Lago. O Lucas tem 7 anos. Mesmo estando de férias, ele acordou logo cedo com uma missão super importante: levar um pouco de diversão para crianças desabrigadas pelo transbordamento da lagoa no Vergel. Temos um que é parecido com um brachiosauro, né? Mas não é. Apesar da pouca idade, o Lucas sabe o quanto sua simples atitude é importante para as crianças que tiveram que sair de suas casas. Eu tô contando sobre dinossauros para essas crianças aqui, né? É bom ser voluntário? É. A atividade desenvolvida pelo Lucas é apenas uma das diversas que estão acontecendo nesse abrigo. Voluntários do Instituto Manda Ver se mobilizaram e têm proporcionado momentos de alegria para os desabrigados pela chuva. Cerca de 40 crianças estão participando das atividades lúdicas realizadas pelos voluntários. Um momento em que elas podem esquecer as coisas difíceis vividas nos últimos dias. A nossa equipe do pedagógico está preparando essas atividades recreativas, inclusive roda de leituras, e no horário da tarde, pós o almoço, né, elas estão mais espertinhas, a gente consegue manter esse momento com elas para que os pais possam descansar um pouco, né, nesse momento de desafio, resolver questões documentais, e alguns pais também estão interagindo bastante com as atividades, graças a Deus. Olhares atentos, sorrisos abertos e muita animação. Apesar do momento difícil, a criançada se diverte. O que você faz aqui? O que você está fazendo? Dançando. Eu brinco com meus amiguinhos e o que eu mais gosto de fazer é brincar de estalta. A Fabiana tem 3 filhos. Ela e as crianças tiveram que sair de casa no último final de semana. Para a jovem, os momentos de diversão proporcionados pelos voluntários, além de trazer alegria, também trazem aprendizado. Ela que está aprendendo coisas que onde a gente estava ela não estava aprendendo. E eu agradeço aqui porque tem pessoas que estão ensinando coisas boas também. Em cada brincadeira, uma memória é criada de forma leve e feliz, deixando para trás marcas de um passado recente, difícil de superar. No próximo bloco, eleições 2022. Estela Nascimento continua a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Alagoas. O convidado de hoje é o governador Paulo Dantas, do MDB. É um instante só.
Olá, Jornal do Estado de volta. O assunto agora é eleições 2022. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado, o meu convidado de hoje é o governador Paulo Dantas, do MDB, pré-candidato à reeleição. Boa noite, governador. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Estela. Muito obrigado a todos que fazem a TV Ponta Verde pelo espaço e estou aqui para prestar os esclarecimentos, bater um papo e conversar um pouco sobre Alagoas. Antes de começar a nossa conversa, vamos exibir as recomendações definidas pelo Departamento Jurídico da emissora. Os pré-candidatos convidados para esta entrevista não podem pedir votos nem usar expressões que tenham esta interpretação e que configurem propaganda eleitoral antecipada. 2. Trata-se de uma entrevista com perguntas e respostas. 3. Os pré-candidatos podem expor plataformas e projetos políticos. 4. Os pré-candidatos podem tecer críticas à atual gestão, desde que não sejam de caráter pejorativo nem discriminatório. 5. Caso haja descumprimento das normas de propaganda eleitoral antecipada, os pré-candidatos podem ser penalizados pela Justiça Eleitoral sob pagamento de multa no valor de R$25 mil. Governador, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, estamos prontos para iniciar. Então vamos lá. Eu começo a nossa entrevista falando sobre os estragos provocados pelas chuvas. Como é que o governo está enfrentando essa situação? Olha, Estela, o governo está enfrentando essa situação, primeiro, conectado com a sociedade, conectado também com as cidades, através das prefeituras e das secretarias de assistência social dos municípios. Foram 57 municípios que entraram no decreto de emergência para nós desburocratizarmos e para que esses serviços cheguem até a comunidade. Quais são esses serviços, Estela? A reconstrução de ruas, de pontes, de rodovias que foram danificadas por conta das fortes chuvas, mas principalmente minimizar o sofrimento das pessoas que tiveram que sair de casa, os desalojados e desabrigados. E foi por isso que nós criamos o auxílio chuvas no valor de R$2 mil, dividido em 4 parcelas. E isso tem ajudado? Ajudado muito, porque as pessoas perderam os seus móveis, as pessoas perderam as suas coisas, as pessoas passaram a não ter condição de voltar para casa. Então, os R$2 mil é uma ajuda importante para que essas pessoas recomecem. Também cestas básicas, kit de higiene pessoal, água potável e colchões. Então, esse trabalho integrado, o tempo todo, todo momento que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas que passaram por essa situação. E eu quero agradecer, Estela, o trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiro, também da Defesa Civil Estadual, que salvaram milhares de vidas no estado de Alagoas. Haja vista, Estela, que essas chuvas agora, elas vieram numa intensidade muito maior do que as chuvas de 2010, sendo que nós tivemos prejuízos de materiais, de móveis, de estradas, mas nós conseguimos salvar vidas por conta do trabalho preventivo que o governo de Alagoas fez. Na sua opinião, o que deve ser feito para modificar essa realidade? Olha, Estela, nós temos que fazer um trabalho integrado com os 3 entes da federação, municípios, estados e também o governo federal. Um projeto claro para nós estruturarmos as cidades para que esses acidentes eles não aconteçam a cada década. Aconteceu em 2010, num volume muito grande, graças a Deus, naquele momento, o governo federal, através do ex-presidente Lula, aportou aqui no governo de Alagoas mais de R$1 bilhão, que foi fundamental para a construção das cidades e também de diversas casas para as pessoas. Agora, infelizmente, a gente vê uma inércia muito grande do governo federal, do atual governo federal, que encaminhou pouquíssimos recursos. E eu mesmo fiz um apelo para o secretário nacional da Defesa Civil do governo federal para que ele empreenda todos os esforços para reconstruir as BRs, as próprias rodovias federais. Caso o senhor seja reeleito, qual seria o seu projeto na área da educação?
Olha, o nosso projeto na área da educação é nós ampliarmos as escolas em tempo integral, nós também alfabetizarmos os nossos jovens na idade certa, que isso é um diferencial tremendo, e é por isso que eu já tive a alegria de inaugurar 5 creches CRIA. Nós estamos construindo 200 creches CRIA no estado de Alagoas. É o maior pacote de investimentos em construção de creches, que vai ofertar 40 mil vagas de creches para os nossos jovens, vai ajudar toda a família, vai também gerar para quem milita na área da educação 10 mil novos empregos. Então, a primeira infância ela é fundamental para nós termos os nossos jovens capazes de enfrentar novos desafios. E a educação, eu não tenho a menor dúvida que é o principal setor, é o setor que promove conhecimento, é o setor que promove massa crítica, que dá a condição do cidadão ele criticar o governador, criticar o prefeito, saber dos seus direitos, colocar o seu ponto de vista e ter a condição de ingressar no mercado de trabalho. Então, é valorizando os servidores públicos, que eu tive a honra de ser, como deputado estadual, relator do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que valorizou todos os servidores públicos da educação. Os nossos professores são os professores que melhor recebem as remunerações a nível de governo no Brasil. Alagoas foi o governo que mais evoluiu na qualidade do ensino e o meu compromisso com a educação ele é central e é prioritário. E qual seria o seu plano na área da saúde? Olha, nosso plano na área da saúde é a gente fazer com que os nossos equipamentos públicos ele funcione de maneira que o cidadão ele tenha condição de obter o seu exame, de obter a sua cirurgia. E foi por essa razão que eu criei um programa chamado Maratona de Exames e de Cirurgias, que ele tem o objetivo de superar a demanda reprimida causada por conta da pandemia. Os hospitais novos construídos pelo ex-governador Renan Filho foi fundamental para Alagoas ser o estado que teve o melhor desempenho durante a pandemia. Nós vamos construir mais outros 4 e já estamos construindo 3. Vamos inaugurar nos próximos dias o Hospital do Coração, Instituto do Coração, um hemocentro novo, organizado, moderno. São equipamentos da melhor qualidade. Estamos construindo também o Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios, o Hospital Metropolitano de Arapiraca e vamos iniciar o Hospital do Idoso também em Maceió e mais 2 UPAs, uma em Marechal Deodoro e outra também no município de Cururipe. Então é valorizar o servidor, realizar concurso público para nós termos sempre a melhor mão de obra, pessoas com condições de levar melhor saúde, de estruturar a nossa rede, trabalhar lado a lado com os municípios para que nós termos uma atenção primária que tenha condição de resolver os problemas na ponta, porque a gente tem uma economia consideravelmente importante quando isso acontece. É o grande mal da cidade de Maceió, é porque nós não temos atenção primária, não temos atenção básica, mas eu estou disposto a ajudar também o município de Maceió, porque Maceió é muito importante. Tá certo. Eu queria que o senhor desse as considerações finais, né, para o nosso telespectador, encerrando essa sua participação aqui no nosso Jornal do Estado. Olha, Estela, primeiro, muito obrigado. É sempre motivo de muita alegria conversar com a imprensa que exerce um papel importante para o fortalecimento da nossa democracia. Eu que tive a honra de ser prefeito 2 vezes, também deputado e agora estou tendo a honra de governar o estado de Alagoas. Irei sempre agir, Estela, da mesma forma, com proximidade, com transparência, utilizando os recursos públicos da melhor maneira para atender o alagoano. Governador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Estado. A nossa próxima convidada do Jornal do Estado é Mônica Carvalho, do Partido Solidariedade. A edição de hoje termina por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau.